a minha cordial saudação a todos que agora me assistem. Eu os convido para mais um estudo da Palavra de Deus e sempre é uma alegria muito grande a gente poder se reunir com a Palavra de Deus na mão. Não só segurando-a, mas meditando nela, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Nós, como vocês têm acompanhado já nas últimas semanas, estamos estudando o Evangelho de João. Semana passada estudamos aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde ela e depois muitos samaritanos vieram a crer em Jesus. Isso estava no capítulo 4 de João, capítulo 4, versículos 1 até 42. Hoje nós queremos ver a sequência. Jesus sai de lá e ele ruma para a Galileia e o que sucede dali para frente, sempre para a nossa instrução, sempre para nós crermos na confiança em Jesus como nosso Salvador, como o Senhor de nossas vidas. Rogamos que o Espírito Santo nos ilumine, nos santifique a todos em mais esse estudo. Então hoje nós vamos estudar João capítulo 4, o versículo 43 até o final do 4, 54, e o capítulo 5 todo ele que tem 47 versículos. Então João 4, 43 até o final do capítulo 5. E nós temos duas curas extraordinárias, maravilhosas, dois grandes sinais do Senhor Jesus. E o que nós aprendemos com esses sinais, sobretudo depois do segundo sinal, com os ensinos que Jesus dá ao povo em Jerusalém? Então, dando sequência, entrando no primeiro assunto, Jesus cura o filho de um funcionário público. Como eu disse, Jesus estava em Samaria, perto de uma cidade chamada Sicar, e lá de Samaria, depois de estar 2 dias com os samaritanos, onde muitos vieram a crer em Jesus, ele ruma para o norte, ruma para a Galileia, e agora diz o texto bíblico que ele vai para Caná. Caná na Galileia, perto de Nazaré, nas montanhas da Galileia, uma cidadezinha onde Jesus tinha transformado, tempos atrás, água em vinho. Aquele foi o primeiro grande sinal de Jesus, ali num casamento em Caná. Agora Jesus está novamente passando por Caná, e aí um oficial do rei, provavelmente do rei Herodes, da Galileia, um oficial do rei, sabendo da fama de Jesus, chega para ele e implora para ele o seguinte: "Ô Jesus, mestre, por favor, vá comigo para Cafarnaum, porque o meu filho ele está muito doente, está com febre alta e se o senhor não for, ele vai morrer. O senhor pode me acompanhar?" Aí Jesus diz para ele, mas na verdade para todos: vocês só creem quando veem milagres. Vocês só creem em mim porque vocês querem ver milagres. Parece uma repreensão, mas não necessariamente, é uma afirmação de Jesus. Mas esse oficial, ele insiste: vá depressa, vamos depressa, senão o meu filho vai morrer. Aí Jesus lhe diz, vendo a fé que esse homem tinha nele, Jesus lhe diz: o senhor pode seguir o seu caminho, volte em paz para casa, que o seu filho vai viver. E o homem ruma para Cafarnaum. É uma certa distância, caminhada de um dia, até porque o texto vai dizer então que no dia seguinte, ainda no caminho, vêm pessoas da sua casa ao encontro dele e dizem para ele: o seu filho está curado desde ontem. E ele pergunta: ontem? Que horas? Como? Quando? E eles disseram: à 13h, a hora 7ª dos judeus. Então, pela 13h, ele se deu conta que era exatamente a hora em que ele tinha conversado com Jesus, quando Jesus lhe diz: pode ir para casa que o seu filho não vai morrer, que seu filho vai viver. Ali assim, à distância, pela palavra e pelo poder de Jesus, o menino ficou curado. Obviamente, esse homem voltou muito contente para sua casa
eles passaram a crer em Jesus. Diz o texto que ele e toda a sua família creram em Jesus, né? Esse foi o segundo milagre, diz aí, depois que Jesus estava na Galileia, segundo o relato de João. Para João é o segundo ali em Caná. O primeiro foi a água transformada em vinho, o segundo, o filho do funcionário público, funcionário do rei, que foi milagrosamente curado pelo poder de Jesus. Jesus nem estava perto, nem o tocou. Ele e toda a sua família, esse homem, eles vieram a crer em Jesus. E claro que crer em Jesus, no verdadeiro sentido, é aceitar que Jesus é o Messias que havia de vir ao mundo, crer que Ele é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo para ser o nosso Salvador e nosso Senhor. Assim como os samaritanos creram em Jesus, como a mulher samaritana creu em Jesus, este homem e toda a sua casa creram em Jesus, e é um convite a nós crermos e continuarmos a crer em Jesus. Essa é a primeira história. Agora o capítulo 5, a cura de um paralítico. Nós temos uma outra história que na Bíblia, a cura do paralítico, que em Cafarnaum, que as pessoas baixaram ele num telhado para perto de Jesus, porque havia muita gente. Não é essa a história. Aqui é uma outra. Jesus agora vai para Jerusalém, porque periodicamente os judeus iam para as grandes festas para Jerusalém. Jesus tinha esse costume também. Diz o início do capítulo 5 que depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. E continua o texto então dizendo que ali existe um tanque de água que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betesata, outra versão diz Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. E ali estava um paralítico há 38 anos. Jesus, na sua onisciência divina, ele sabe de tudo isso. Esse portão das ovelhas, onde havia um grande tanque com 5 entradas, né, para se aproximar, ficava no lado norte do Templo de Jerusalém. Nesse tanque, pensa-se que as ovelhas que seriam sacrificadas para o Senhor no templo, elas eram lavadas também nesse tanque, um tanque grande, né? E então por isso que é chamado aquele lugar havia muitos portões em Jerusalém, da cidade, o portão das ovelhas, o tanque logo ali junto ao portão das ovelhas. Esse chamando Betesata ou Betesda, quer dizer casa da graça ou casa de misericórdia, lugar da misericórdia divina, é o nome desse tanque. Então, diz o texto, e isso está entre colchetes, quer dizer, talvez não faça parte do original essa história da crendice até, de que quando um anjo mexia com a água, o primeiro que entrasse saía curado. O texto não comenta, só coloca entre colchetes, para dizer que isso não faz parte dos textos ditos originais, os textos, os papiros mais antigos. Mas, de qualquer forma, os doentes acreditavam que quando entrasse na água, o primeiro que entrasse seria curado, e esse homem havia 38 anos, era paralítico, e está nessa situação, ninguém o coloca ali. Aí Jesus chega para ele e pergunta, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar na água, como eu vou ser curado? Jesus lhe diz, sem ele pedir, né? Levante-se, pegue sua cama, ou pode ser maca ou leito. Havia leitos que eles carregavam, tipo em esteira, que era enrolado. Enfim, pega o teu leito, levanta, pega teu leito e anda. O homem se levantou, pegou seu leito e saiu andando e foi embora. Os judeus, sobretudo as lideranças judaicas, ficaram sabendo disso e encontraram esse homem e perguntaram para ele, quem foi o homem que mandou você fazer isso? E reclamaram com ele, hoje é sábado,
A nossa lei não permite trabalhar no sábado, porque a lei mosaica, ela dizia que ninguém poderia levar cargas no sábado. Quer dizer, o cumprimento estrito da lei é mais importante do que o amor. O cumprimento exterior da lei é mais importante que o espírito da lei. O espírito da lei é dar vida, preservar as pessoas. E aqui, nesse caso em que Jesus mandou o homem andar e carregar o leito, eles reclamam ele: como que você anda? E quem fez isso? Ele diz: eu não sei. Mas ele vai ao templo, é sábado, e ele vai ao templo para adorar o Senhor. E aí Jesus encontra ele, claro que Jesus encontra ele de propósito, no pátio do templo. E Jesus conversa com ele, né? E Jesus diz para ele assim: olha, você foi curado, cuidado para não lhe acontecer algo maior, algo pior, algo pior. O que poderia ser pior do que ser paralítico? 38 anos. Talvez Jesus estivesse se referindo à enfermidade da alma, do pecado, porque ele diz: vai, não peques mais, não viva em pecado. Quer dizer, viva como servo de Deus, viva como alguém que se arrepende dos pecados, viva como alguém que crê em mim como seu Salvador. É isso que está na mente de Jesus ao dizer para ele: não peques mais, vai para algo pior não te acontecer. Fica firme com Deus, fica firme na confiança do Pai, fica firme comigo. Esse homem depois vai dizer aos judeus que tinham interrogado para ele: olha, eu sei agora quem me curou. Quem me curou foi Jesus, Jesus de Nazaré. Eles encontram Jesus e começaram a reclamar com ele, porque ele curou no sábado, porque o homem trabalhou no sábado. Jesus disse para eles: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, mas descanso de Deus descansou de criar. Mas Deus preserva constantemente a sua criação e as suas criaturas, 24 horas por dia. Deus não deixa de trabalhar, nos guardando, nos sustentando, nos preservando, incansavelmente e constantemente. Meu Pai trabalha até agora, eu também. Aí eles ficaram mais invocados ainda com Jesus, porque além de Jesus, na opinião deles, quebrar o sábado, Jesus está dizendo que ele é filho de Deus. O meu Pai trabalha, ele e eu trabalho também. Ele estava se dizendo Deus, ele estava se fazendo Deus. Numa outra ocasião, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Para eles isso é uma blasfêmia digna de morte. Uma pessoa assim tinha que morrer, tinha que ser apedrejada. Alguém que disse, se fizesse Deus. E é isso que Jesus está fazendo aí. E é por isso que dali para frente Jesus dá um grande discurso defendendo a sua autoridade como Filho de Deus. Ele diz que é verdade que ele não pode fazer nada por conta própria, ele só faz o que ele vê o Pai fazer, tudo que ele tem autoridade do Pai para fazer, ele representa Deus e ele é Deus. E aí ele vai dizer que ele não veio para julgar o mundo num primeiro momento, mas para salvar o mundo. Ele diz, ele é a ressurreição e a vida, ele veio para providenciar ressurreição para as pessoas. Quando Jesus fala que todas as pessoas têm que ressuscitar, o primeiro sentido é da primeira ressurreição, é ressuscitar espiritualmente. Nós nascemos mortos em pecado, todos, desde Adão e Eva. Nós precisamos de uma primeira ressurreição para ter vida com Deus. É pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz por nós, que nós ressuscitamos. Quem nos ressuscita assim é Jesus, e ele recebeu autoridade, ordem do Pai para fazer isso. Para isso ele veio ao mundo. Na segunda ressurreição, na segunda vinda de Jesus, que ele está por vir, ele vai voltar para ressuscitar a todos, né? Mas para julgar a todos e dar a vida eterna aos que nele creem e condenação eterna aos que não creem. Reafirmando a autoridade que ele tem como Filho de Deus, ele é o Filho do homem, o Filho de Deus,
ele vai falar ainda de 3 testemunhos a respeito dele. Ele tem essa autoridade de dar a vida eterna, de ressuscitar, né? Ele tem essa autoridade e isso está atestado, então, por 3 testemunhos. O primeiro, ele diz, é de João Batista. Muitos não creram em João, mas João Batista, o precursor de Cristo, é aquele que apontou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro dia ele disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando mais tarde as pessoas reclamaram que a fama de Jesus estava crescendo e que a dele parece que estava diminuindo, João disse: mas isso é o correto, convém que ele cresça e que eu diminua, eu sou apenas o servo dele, sou apenas o precursor dele. Então João Batista testemunhou sobre Jesus. Jesus mesmo não precisava desses testemunhos, mas diante dos homens ele testifica, ele usa testemunhos. O segundo testemunho ele diz: olha, se vocês não creem em mim, olhem para as obras que eu tenho feito, eu provo com minhas obras que eu vim do Pai, que o Pai age através de mim, em mim e através de mim. Então as minhas obras, elas atestam que o Pai me enviou. O Pai me enviou e eu provo isso com as minhas atitudes. Alguém consegue provar o contrário? Então, João Batista testificou a meu respeito, minhas obras testificam a meu respeito. E o terceiro testemunho, ele diz, são as Escrituras de Deus. Aqui no versículo 39 de João 5 diz Jesus: vocês examinam as Escrituras, que era o que nós chamamos de Antigo Testamento, o Novo Testamento não existia ainda. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a respeito de mim. Todo o Antigo Testamento profeticamente aponta para Cristo. As coisas antigas são sombras de Cristo. E um exemplo que Jesus dá dessas Escrituras, ele diz: olha, no dia do juízo final, não sou eu que vou julgar vocês, a Escritura que vocês rejeitaram vai julgar vocês. Vocês não creem nas Escrituras. Por exemplo, Moisés, quando ele diz Moisés, são os escritos de Moisés. Moisés vai julgar vocês. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés diz profeticamente: o Senhor Deus suscitará para vocês um outro profeta semelhante a mim, não igual, porque Moisés era pecador. A ele ouvireis, vocês deverão dar ouvido a ele, vocês deverão crer nele. É uma profecia sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. Agora esse Messias, que sou eu, parece que Jesus está dizendo, ele veio, eu estou aqui com vocês, vocês não creem em mim? Então por essa Escritura, e vocês não creem na Escritura, vocês serão julgados. No versículo 29, Jesus então afirma resumidamente o destino eterno das pessoas. Cada um vai receber o prêmio conforme sua atitude para com Jesus. Ele diz no versículo 29 de João 5, aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Simples, claro, maravilhoso e terrível assim. Portanto, queridas irmãs e irmãos que estiveram conosco nesta noite, essas duas curas aqui apontam sempre para a divindade de Jesus, e Jesus sempre está pronto para cuidar do nosso corpo e da nossa alma, sabendo que o problema maior da alma é o pecado, e para isso ele providenciou a cura definitiva ao morrer e ressuscitar. Na sua morte é que nós temos vida. Creiamos sempre neste Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de meditarmos na Tua Palavra. Concede-nos pelo Teu Espírito Santo fé verdadeira em Ti todos os dias e muito amor para com o nosso próximo. Que através pelo nosso amor, nós possamos sempre provar que a nossa fé, que é salvadora, que a nossa fé é verdadeira.
Abençoa todos que estiveram conosco nesta noite e dá-nos muito mais oportunidades até o eterno encontro contigo. Muito mais oportunidades de te ouvirmos, Senhor. Em nome de ti mesmo nós oramos. Amém. Obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade.